A paz esteja convosco. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Que bom ter você aqui para juntos meditarmos, refletirmos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, neste nosso Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho que refletimos ontem, ele se inicia aqui no capítulo, ou melhor, no versículo 35. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Querido irmão, querida irmã, a Santa Missa, aquele exato momento da consagração em que o sacerdote pega o pão e faz a consagração. Ali nós temos que ter a fé que é exatamente o Cristo que está com o pão naquele momento, partindo o pão, abençoando para distribuir a todos nós. E que aquele pão e aquele vinho é o santo corpo de nosso Senhor, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O mesmo corpo e o mesmo sangue que foi derramado no alto daquela cruz é que na Santa Missa está sendo consagrado e que vamos receber. Então, meus irmãos, pela nossa fé, nós vamos receber ali na Santa Missa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E como é bonito aqui no Evangelho, quando os discípulos dizem que reconheceram o Senhor ao partir do pão. Que também nós possamos reconhecer o próprio Cristo ali naquele momento da Santa Missa. Continuando a reflexão do Evangelho, ainda enquanto os discípulos estavam falando, o próprio Jesus entra no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Meus irmãos, imaginem só, se coloquem no lugar dos discípulos. O quão assustados, o quão felizes eles estavam naquele momento.
Provavelmente eles ficaram paralisados ao ver o próprio Jesus ali na frente deles. E o Senhor reparou isso, que eles estavam muito felizes, muito assustados, e até pediu alguma coisa para comer. Deram então para ele um pedaço de peixe, para ele comer, para assim eles perceberem que era o Cristo ressuscitado, de carne e osso, na frente deles. E logo depois disso, meus irmãos, o Senhor disse a eles que era preciso que tudo aquilo acontecesse para que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre o Cristo. E em seguida, Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Peçamos ao Senhor, querido irmão, querida irmã, que hoje também nós, que o Mestre venha ao nosso encontro e abra a nossa inteligência, para assim podermos refletir a palavra de Deus, que esta palavra de Deus, ela sempre tem que ser refletida à luz do Espírito Santo, à luz do Espírito Santo de Deus, à luz de Cristo, que Ele abra a nossa inteligência, que Ele envie sobre nós o Teu Espírito Santo, para assim meditarmos sempre esta palavra de Deus à luz do mesmo Espírito ao qual ela foi escrita. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.